No projeto Releituras, eu terminei A Busca do Graal, que eu já tinha falado em vídeos anteriores, né, quando eu comentei o projeto Releituras no vídeo de atualizações dos projetos do canal. A Busca do Graal é um texto anônimo, né, escrito provavelmente por volta de 1220, e aí eu fiz a releitura no projeto. No início eu tive dificuldade de entrar nesse ritmo, né? Que é um ritmo muito mais lento, tem uma escrita muito diferente, que os próprios organizadores do volume disseram que mexeram o menos possível, né? Fizeram a tradução para o francês moderno, porque era no francês antigo que estava o texto, francês médio, né? Eu acho que é assim que se pode dizer, né? Que é da época da Idade Média, mas não procuraram não mexer no ritmo da história, pelo contrário, procuraram deixar o máximo possível como realmente eram as histórias contadas, né? A maneira como as narrativas se desenvolviam nessa época, né, na chamada literatura medieval. Então eu tive uma certa dificuldade para entrar de novo. Eu já havia lido essa obra em primeira vez em 2002. Essa foi a segunda vez que eu li, né? Em 2015 que eu reli. Então o início foi meio difícil de eu me habituar de novo com esse ritmo que é bem lento e que é todo picado, né? Porque ele vai cortando de um cavaleiro para outro, né? Acompanhando cada um deles na sua busca, né? Acompanha o Percival, acompanha o Lancelot, vai acompanhando, né? Os famosos cavaleiros da Távola Redonda na busca do Graal. Mas quando for chegando mais ou menos quase no meio, aí eu consegui entrar no ritmo e gostei muito. Eu até pensei em fazer um vídeo, mas como eu falei, eu ando muito desanimada, gente. O cansaço até passou depois que eu entrei de férias, mas eu continuo muito desanimada. Não é desanimada em relação a ler, é desanimada em relação a fazer os vídeos. Aí, curiosamente, eu reli A Busca do Graal e fui ler esse presente aqui do Volney que ele mandou para mim, né, O Gigante Enterrado, que é o último romance do Kazuo Ishiguro. Já falei desse autor também, que é um dos autores contemporâneos que eu gosto. E ele justamente revisita, né, esse ambiente do Rei Arthur, da Távola Redonda, né? Você tem aqui isso porque a história se passa num ambiente muito diferente daquilo que o Kazuo Ishiguro costuma usar. Então, em princípio, parece que vai ser uma coisa muito diferente daquilo que o autor escreve e que os seus leitores estão habituados. Mas à medida que você continua a ler, você vê que não é bem assim. Mudou o ambiente, né? Você tem personagens entre lendários e históricos ao longo do Gigante Enterrado, especialmente os lendários e os personagens que ele cria, né? Aqui, como o casal de idosos que sai da sua vila, né? Da sua vilazinha e resolve partir para encontrar o filho, né? Numa vila distante, assim eles dizem. Mas a história é cheia de sutilezas e de simbologias, né? Essa imagem, né, da tal névoa que as pessoas aí não se lembram muito bem, as suas memórias estão assim enevoadas como essa névoa, né? Essa névoa provoca uma espécie de esquecimento. E no que ele ambienta nessa época, né, nesses princípios talvez de Idade Média, né, que você tem aqui, e pega esses personagens lendários do Rei Arthur e da Távola Redonda, o Ishiguro faz também uma espécie de revisão dessas lendas através de alguns dos sobreviventes da época do Arthur que aqui estão presentes, né? Então não deixa de ser uma releitura das lendas, mas uma releitura como acho que só se poderia esperar do Ishiguro, né? Um tanto amarga, né? E com todos esses subentendidos de desilusão, né? De infelicidade não consciente. Eu sempre acho os personagens do Ishiguro assim infelizes, mas inconscientes de que são infelizes. E talvez isso seja até uma característica de boa parte, né, da natureza humana, como uma espécie de proteção, não sei. Enfim, é um livro que eu tive que, quando eu comecei lendo com todo o gás, mas quando chegou lá para a página 50, eu tive que dividir em pequenos pedaços e lê-lo aos poucos. Por quê? Porque eu não parava de chorar. É muito melancólico, é muito bonita a escrita do Escuro, é bonita mesmo, tem símbolos, né, tem subentendidos, tem sutilezas, essas coisas me lembram muito, como sempre, quando eu pego esses textos do Shiguro, ele me faz lembrar o Henry James, que você tem que ler e aí você sente que mais tarde você vai ter que pegar de novo
porque você deixou passar algumas coisas, né? Então, você sente assim essa melancolia atravessando o texto todo. Ao mesmo tempo que é um texto de fantasia, o que não é comum nesse autor, toda essa melancolia, toda essa ideia de inconsciência do sofrimento, de mensagens que estão sendo passadas, ideias que estão sendo passadas através das situações dos personagens, de coisas que eles dizem e que não estão sendo ditas claramente, tudo isso é muito, muito Kazuo Ishiguro mesmo, para quem já leu sabe. Aí, para me recriar um pouquinho, eu me dei alguns livros de presente de Natal, né? Esses eu fui comprar direto porque eu não aguentava esperar e ainda tenho coisas de Natal para chegar ainda. Aí eu peguei, comprei Colecionador de Peles, do Jeffrey Deaver, e comprei O Predador, da Tess Gerritsen, e li um atrás do outro. Eu precisava me recrear. E esse aqui, né, como sempre, é muito bem montado. Eu fui lendo assim com prazer, que eu pensei assim, pô, daqui a pouco vai acabar. Aconteceu a mesma coisa com o livro da Tess. Você lendo e você, poxa, tá acabando. Mas tem um personagem aqui que já aparece em outros livros, né? Uma figura que aparece em outros livros, não é um dos principais, mas que não era uma figura desagradável e que nesse livro aqui tá meio chata. Eu dei 5, mas eu quase dei 4 por causa dessa figura que tá assim, muito enjoadinha nesse livro. Mas não é das figuras principais, mas que já vem aparecendo na série há algum tempo, né? Mas aqui eu decidi que eu não gosto dela. Mas a trama é muito boa, você tem muitas reviravoltas, como acontece nas histórias do livro. Você fica pensando que é uma coisa e é outra, né? E a gente pode dizer que o detetive Lincoln Rhyme definitivamente encontrou o seu Moriarty, né? E que o Moriarty do Lincoln Rhyme, né? Definitivamente encontrou o seu Sherlock Holmes no Rhyme, que é o detetive da história. E aí eu li o Predador, e ela dividiu a história, né, em dois ambientes. Tem livros que a autora já faz isso, né? Uma parte da trama se passa alguns anos antes em Botsuana, né, na África, onde houve aqueles crimes misteriosos, né? E o resto da história se passa nesse momento, nos dias de hoje, com as duas investigadoras, né? A patologista Maura Aires e a detetive Jenny Rizzoli, que são as heroínas dessa série da Tess Gerritsen, que eu gosto muito. Gostei muito porque aqui a gente vê as duas trabalhando junto. E gostei muito desses trechos do passado, porque eu acho isso sempre muito difícil. Tem muitos autores que não conseguem fazer com que os personagens de um outro período histórico que ele está colocando no livro sejam tão interessantes quanto os do período dos dias de hoje, né? E a Tess mostrou que ela consegue. Eu consegui gostar e me interessar pela história, tanto desse passado que tem a ver com os dias de hoje, quanto a parte, né, que é da investigação nos dias de hoje, com as heroínas da trama mesmo. Gostei bastante. Embora no final desse aqui, embora você tenha a solução e tudo, né, as personagens femininas principais não morrem, porque isso aqui é uma série, mas tem um tom assim, por causa de uma coisa que acontece no final, que é assim muito melancólico, e isso foi uma coisa estranha, né, nesse livro. Isso me deixou um pouquinho triste. Quem lê vai saber do que eu tô falando. Depois eu li, que eu já falei rapidamente, né, no vídeo dos melhores. Entrou, chegou no finalzinho, né, dos melhores leituras de 2015, mas com justiça. Esse é um livro que mistura intertextualidade, mistura ficção histórica e mistura a literatura passada nos ambientes acadêmicos. Se eu tivesse ânimo, eu faria um vídeo até sobre isso. Livros que são passados em ambiente acadêmico. Esse aqui é um, e seria um dos assim dos top, dos melhores que eu já li. Eu já li uns 6 dentro desse cenário, né, de ambiente acadêmico, de universidade, de professores, de estudantes trabalhando nas suas teses de doutorado, esse tipo de coisa. Isso que eu estou chamando de literatura passada em ambiente acadêmico. E aí a gente tem essa investigação que tem algo de trama policial, desses dois personagens que são especialistas ou assistentes de especialistas em dois poetas vitorianos, né, um homem e uma mulher, que encontram essas cartas, né, de um poeta vitoriano muito falado, se dirigindo a uma mulher que eles não sabem quem é. E aí eles começam a investigar, né? O rapaz começa a investigar, por fim, ele chega à conclusão que é uma poetisa vitoriana,
que ninguém sabia que aquele poeta tinha tido algum contato com ela. Aí ele entra em contato com uma das especialistas nessa poetisa vitoriana e os dois vão atrás, né? Vão atrás das cartas, vão atrás do passado, vão atrás daquilo que realmente aconteceu. E aí a gente tem, inclusive, trechos que a autora escreveu especialmente para o livro, reproduzindo poesias que seriam desses poetas do passado. E contos de fadas também, porque a poetisa vitoriana, ela também escrevia contos de fadas, né? E aí você tem esse esmero da A.S. Byatt para criar isso, criar a escrita, a literatura que esses poetas da época vitoriana escreviam. Eu acho que ela foi muito feliz e eu achei que o tradutor, que ele é poeta, né, o Paulo Henriques Brito, foi muito feliz também em recuperar na hora que ele traduziu esses poemas e esses contos. Porque ele, inclusive, não moderniza alguns termos. Ele usa alguns termos, algumas palavras que são assim, você nota que são palavras antigas, são arcaísmos mesmo. Né? Muito bom, muito bom. A história é boa, tem muito humor, tem muita ironia. Tem um pouco aquela coisa de relações ingleses e americanos, né? Que era uma coisa, aliás, que o James usava muito. Tem algumas críticas ao politicamente correto, embora a autora não chame assim. Né? O livro foi escrito em 1990, né? E publicado no Brasil em 1992. Mas a gente, nos dias de hoje, né? Já em pleno século XXI, percebe que a crítica que ela está fazendo é o politicamente correto, né? De todas as coisas que são consideradas corretas agora quando você faz teoria literária. E história, né? Faz a história de escritores e de poetas antigos, né? O que é considerado correto fazer. Tudo isso tem aqui. É um livro muito abrangente, muito rico e muito interessante o tempo todo. E extremamente bem construído. E por fim, eu fiz uma mini maratona literária no finalzinho do ano até o dia 1º. E um dos livros que eu consegui terminar foi esse aqui. A Torre Negra, do P.D. James. Eu estou com mais boa vontade com a P.D. James depois que eu li o Morten Pemberley. E eu gostei do A Torre Negra, eu não esperava, eu dei 4 para ele. Que era uma autora assim que já tinha tido umas 2 experiências com ela no passado, há uns 10, 15 anos atrás, e tinha descartado. Mas eu acho que eu dei sorte agora com os livros que eu resolvi ler, né? Com o Morten Pemberley e com esse. Ou então eu li traduções melhores, né? Ou de repente eu mudei, né? Às vezes o autor não muda, a gente que muda e fica com um gosto diferente. O que eu acho, apesar de eu ter gostado, é que eu acho que ela tem um ritmo mais lento ainda do que a gente espera do policial clássico da escola inglesa, tá? Porque a gente sabe que a escola inglesa do romance policial, ela é mais lenta mesmo. Os romances da Agatha Christie, os contos e as novelas do Conan Doyle, o Chesterton, todos esses que fazem parte da escola clássica, né, do romance inglês, do romance policial inglês, eles são mais lentos do que os americanos. Mas eu acho que a P.D. James, ela exagera um pouquinho. Ela é mais lenta ainda. Você precisa um pouco mais de boa vontade. Ao mesmo tempo, eu achei a criação de atmosfera que ela faz aqui em A Torre Negra um espetáculo. Muito bom. É quase assim, Robert Louis Stevenson. É a maneira como ela conecta o personagem com a paisagem que ele está observando, os lugares pelos quais ele está passando, né? No caso aqui o detetive dela, o Adam Dalglish, não sei se eu estou dizendo esse nome difícil corretamente, mas tem mais de uma cena que você percebe isso, dela conseguir fazer com que a natureza exprima aquilo que o Adam está sentindo ou que ele se deixa afetar por aquilo que a paisagem está mostrando para ele. Ela faz uma espécie de relação entre o personagem e a natureza, e a paisagem, né? Eu gostei muito da maneira como ela passou isso. Mas realmente ela é lenta. Ela é mais lenta do que a Agatha Christie, ela é mais lenta do que a Ngaio Marsh, que também escreve, né, dentro desse modelo, né, do policial clássico inglês.